noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de expiação e dor, santificado, Senhor, seja o seu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa, meu Senhor, os nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faz vontade de vosso amor, que assim seja. Obrigado, Jesus. Então, meus irmãos, felizes mais uma vez por nos reunirmos uma quarta-feira, onde vamos fazer os nossos tradicionais estudos antes da sessão de passes. E hoje nós vamos dar continuidade, não sabemos se ainda vamos encerrar, vai depender da das intuições que venham, daquilo que a gente tem aqui a apresentar. Mas nós estamos chegando ao final da prece dominical, ao final do Pai Nosso. Então nós começamos no capítulo 28, que é o capítulo coletâneo de preces espíritas, para os irmãos que não vieram nas quartas-feiras anteriores. E nós começamos a estudar a oração do Pai Nosso, dividido, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, em 7 etapas. Fizemos uma etapa inicial que correspondeu ao Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Uma segunda etapa, venha a nosso reino. Uma terceira etapa, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Fizemos ainda uma quarta etapa, dai-nos o pão de cada dia. Na quarta-feira passada, nós fizemos a quinta etapa, correspondente a perdoai as nossas dívidas, como nós as perdoamos àqueles que nos devem. E, finalmente, nós temos a etapa sexta e talvez a sétima no dia de hoje. A etapa sexta diz respeito a não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Esta etapa é uma etapa onde nós vamos parágrafo por parágrafo, exatamente porque cada parágrafo tem na sua tradução, tem na tradução do conhecimento que está dentro desse parágrafo, uma série de conceitos e uma série de iluminações em termos de sugestão, muito importantes que sejam abordadas. Nós vamos começar com os 2 primeiros. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorarmos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos em que nos entretêm para nos tentar. Do ponto de vista da análise literal,
qual seria o significado inicial desses dois parágrafos? Irmão João, irmão Fernando, quem inicia a começar? Nós entendemos, quando Jesus fala para nós, vigiai e orai, é justamente para que nós não venhamos a cair em tentações. Mas o que quer dizer a palavra vigiai? Vigiai não as atitudes alheias, que muitas vezes nós vigiamos a atitude dos nossos vizinhos, dos nossos conhecidos, e abandonamos o posto de vigilância da nossa casa mental e da nossa casa física. E com isso, muitas vezes, nós somos roubados e entramos em perturbações e desequilíbrio. Então, à medida que nós vamos meditando sobre o Evangelho, à luz da terceira revelação, nossa responsabilidade se torna cada vez maior, porque nós temos que vigiar alguns pontos para que não venhamos cair em tentações. Os nossos pensamentos, porque se nós não mentalizarmos sempre o bem para todos que nos cercam e para a humanidade, nós automaticamente seremos pegos em nossos pensamentos. As nossas palavras, se nós não vigiarmos, nós estamos falando, nós podemos também ser surpreendidos em certas situações. Devemos, na medida do possível, nos esforçar cada vez mais para que nós possamos pronunciar palavra de ânimo, palavra de conforto e palavra de esperança. As nossas ações, nós sermos sempre úteis na mão da espiritualidade superior, auxiliando os irmãos necessitados, tanto com a caridade material quanto com a caridade moral. E dessa forma nós conseguimos nos blindar contra as tentações que cada vez mais irá nos visitar. Existe um livro que eu acho muito interessante, chamado Libertação, onde o espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, ele nos diz sobre os pontos que nós devemos vigiar sempre, porque muitas vezes nós somos pegos em certas situações. Seria no sexo, no poder e no dinheiro. Se nós realmente olharmos essas três coisas pelo lado espiritual, nós vamos conseguir, de uma certa forma, caminhar mais tranquilos e equilibrados espiritualmente. Bom, João, então se eu entendi bem, e aí vai a pergunta ao irmão Fernando, que possa nos esclarecer. Se eu entendi bem, então, na verdade, o mal já está dentro de nós. E apenas as sugestões nos pegam desprevenidos e utilizam o mal que está dentro de nós. Isso mesmo. Recorrendo a Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 123, ele fala sobre a origem das tentações. E ele analisa o versículo da Epístola de Tiago, em que ele diz: cada um de nós é tentado naquilo que lhe atrai a sua concupiscência. Bom, vamos primeiro analisar as palavras, né? Emmanuel avalia sobre tentação, sobre concupiscência e sobre atrair. Diz o nosso instrutor Emmanuel: concupiscência, que é na verdade aquele desejo inflamante, ardente, intenso pelas coisas materiais, cobiça, ou pelos prazeres sexuais, mas de uma forma desequilibrada. Então, ele fala que a tentação é a exteriorização daquele mal primitivo que já está em nós. Então, a tentação, como ele nos fala, são as nossas próprias imperfeições se fazendo ouvir. Então, nós só podemos ser tentados naquele mal que já está dentro de nós. Por exemplo, digamos que nós temos como nosso irmão João gosta de falar, o nosso irmão cavalo atrapalhando a nossa passagem. E queremos tirar o nosso irmão cavalo daquela passagem. Aí temos a brilhante ideia: vou fazer um feixe com várias notas de R$100 e vou oferecer para ele. Então nós vamos observar que o cavalo não vai se mover. Mas se nós pegamos várias folhinhas de capim verdinho, cheiroso, o cavalo vai exceder a tentação do capim, mas não do dinheiro. Então, nós só somos tentados naquilo que ainda trazemos em nós.
Por isso, quando o nosso irmão João falou com relação aos principais, é porque é tudo aquilo que atende o nosso orgulho e o nosso egoísmo. O dinheiro, o poder, os prazeres sexuais, né, materiais, a beleza. Então, isso, nós podemos ser tentados nisso. Mas naquele, por exemplo, que a gente não tem esse defeito dentro de nós não seremos tentados. No livro Ação e Reação, André Luiz nos traz uma orientação de espíritos que nós costumamos chamar de obsessores, e eles têm um grande conhecimento com relação à técnica de nos fazer cair em tentação. São verdadeiras universidades das trevas. Então, ele comentando como que ele fazia para derrubar alguém. Então, ele falava que é simples. É só saber qual que é o pensamento central daquele ser imperfeito. Porque ele não está falando de seres perfeitos. Porque o perfeito ele não vai conseguir tentar. Ele não vai conseguir fazer cair em tentação. Aí ele pedia a um auxiliar que anotasse os pensamentos principais dele, tirando os pensamentos comuns, por exemplo, de beber, de alimentar, de dormir, de descansar. Não, esses não entram. Aquele pensamento que nós estamos envolvidos. Então o auxiliar ficava anotando. Mas como que ele sabe dos pensamentos? Nós, do ponto de vista espiritual, somos igual a uma TV a plasma. Os nossos pensamentos fazem formas que podem ser vistas. Então, cada vez que eu penso em dinheiro, ele anotava uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí chegava ao final do dia, 50% dos pensamentos dele são esse aqui. É aí que nós vamos atuar. Porque nós sequer percebemos a intromissão do pensamento, porque está em consonância com o nosso pensamento. Nós achamos que somos nós mesmos que estamos pensando. Na verdade, ele só alimenta aquele defeito que está em nós. Então, por isso a necessidade de orar e vigiar. Porque aí nós vamos pedir auxílio àqueles que vibram numa frequência muito superior à nossa. Vão nos dar força para resistirmos a essas tentações. Então, não seremos induzidos àquilo que não temos. Se eu não tenho a violência em mim, ele não consegue me induzir a violência de tirar a vida de alguém. Mas se eu tenho isso em mim, em uma determinada situação, ele consegue me induzir naquilo que eu já trazia em mim. Exatamente. O próximo parágrafo é praticamente uma continuidade daquilo que o irmão João e o irmão Fernando acabaram de confirmar e de abordar. Cada imperfeição, seja o orgulho, seja a vaidade, seja o egoísmo, que existe dentro de cada um de nós, em proporções diferentes, é uma porta aberta à influência deles. Ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los, se não lhes opusemos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renúncia ou renunciação ao mal. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços. Então, os esforços de cada um são com cada um consigo mesmo, né? Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços, e se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem os repele. Então, o próximo parágrafo nos mostra a fórmula para que nós possamos melhorar essas condições, que é a oração. E eu gostaria que o irmão João e o irmão Fernando comentassem essa oração. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza. Ampara-nos. Depois, Senhor, inspira-nos
pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos a nós mesmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos, de criarmos um obstáculo à influência dos espíritos maus e o acesso ao nosso ser, à nossa alma. Comentário. É interessante, quando nós falamos em espírito perfeito, vamos lembrar Jesus, o ser mais perfeito, passou aqui pela terra. No livro Contos e Apólogos, existe uma lição interessantíssima, chamada No Caminho do Amor. Conta-se que Jesus, ele estava nos arredores do templo, em Jerusalém, quando ele é abordado por uma mercadora de essências e perfumes. Essa mulher, muito bonita, foi atraída pelo magnetismo que saía de Jesus. Mas o seguinte, ela interpretou de forma diferente aquele magnetismo, que era vinculado à sensualidade. Ela aproximou-se de Jesus, o convidou que fosse à casa dela, a fim de que pudesse ouvir músicas, pudesse se refrescar em banhos perfumados. E Jesus, à medida que ela ia falando, ele nada respondia, apenas a fixava com um olhar de piedade. Porque Jesus, ele nos olha não de dentro, de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Ele observava que ela fez várias ofertas e disse para ele que na casa dela vários viajantes iam visitá-la com o objetivo de satisfazer as suas necessidades sensuais. Jesus, ouvindo-a por piedade, chegou um momento que ela se irritou e disse para ele: você vai ou não vai à minha residência? Ele disse: talvez um dia. Passaram-se o tempo, e 2 anos depois, quando Jesus curava paralítico no tanque de Betsaida, ele é solicitado por um ancião e pede a ele que vá até uma casa, um padieiro denegrido, ou seja, uma casa muito pobre, onde tinha uma pessoa em grande situação de sofrimento. Ele imediatamente para lá se dirige, e quando ele chega no quarto e vê a pessoa, era a mesma mercadora de essências que ela estava. Ela estava leprosa, exalava do corpo dela o odor pútrido, e era uma situação totalmente desconfortável. E ele, com piedade dela, aproximou-se, conversou, e ela disse: agora que você vem? E ela disse: sim, agora que você está preparado para receber o meu amor. Ele abraçou-a e disse a ela: na casa do meu pai, todos que sofrem serão acolhidos. Abraçou-a com todo carinho e a socorreu neste momento. Então nós observamos o que é o amor de Jesus, o que é o amor nosso. Porque na verdade nós que estamos ainda iludidos pela beleza física, se recebemos um convite desse, automaticamente teremos a queda. E ele não, porque ele estava olhando a parte espiritual. E ela conseguiu tirar de dentro de si toda impureza e todo desequilíbrio espiritual, e desta forma ela está pronta para receber então o amor de Jesus, que é um amor diferente. Essa parte do comentário de Kardec do Evangelho que Davi leu, que é uma oração sucinta, mas uma oração para nos amparar nas nossas fraquezas. Foi perguntado aos Espíritos, Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos, se era possível resistirmos à influenciação dos espíritos trevosos. Então os Espíritos respondem a Kardec que era possível com um pequeno esforço. O que vos falta é a vontade. E realmente a gente vê que a vontade é aquela decisão certeira, intensa
por algo. Porque desejo, eu posso ter vários desejos, mas a vontade é que vai guiar os desejos. Por exemplo, alguém passeando no shopping, vê 4 coisas que ele gostaria de comprar. Ele tem 100 reais, cada uma das coisas custa perto de 100 reais. Só vai comprar uma, embora tenha 4 desejos. A vontade é que vai determinar qual vai comprar. Isso é a vontade. Então, se nós tivermos vontade, nós iremos atrás desta ajuda que há de nos fortalecer para vencer. Por exemplo, quando temos vontade para alguma coisa, digamos, para aquele que gosta de futebol. Então, eu lembro que a gente ia para o campo muitas horas antes do jogo, às vezes ficando num sol intenso, sentado numa arquibancada de cimento, esperando um tempão para ver a partida de futebol. O que me moveu até lá, passar por esse sacrifício, ficar numa fila, muitas pisadas no pé, algumas cotoveladas? Então, era a minha vontade de ver o jogo. Assim como aquele que vai para um show musical, tem que chegar muito antes, fica em pé aquele tempo todo antes do show. Na hora do show, se for uma pessoa baixinha, não vai ver nenhum palco. Todo mundo de braço levantado, pulando, não vê nenhum palco. Vai passar horas ali. Para muitos falar assim, nossa, isso é um sofrimento. Mas para ele, porque a vontade dele é essa, vai sair dali feliz da vida. Então, o que nos falta? Nos falta a vontade de buscar a ligação com Cristo. A ligação com os espíritos superiores. Eles, se nós fizermos uma oração com boa vontade, com fervor, não nos faltará o auxílio para vencermos o mal. Eu gosto muito de uma frase do Divaldo Pereira Franco, palestrista espírita, trabalhador da Mansão do Caminho, em que ele fala assim: o mal que me fazem não me faz mal, mas o mal que eu faço, isso me torna mal. O mal, com L, alguém causar um sofrimento, não me faz um ser mal, com um perverso. Mas o mal, a dor, o sofrimento que eu infrinjo ao outro, isso sim me torna um ser mal, perverso. Então não temos que temer o outro, não é o outro. Sabe onde estão os demônios da vida? Dentro do coração de cada um de nós. Então, os demônios que nós temos que combater são esses. São as nossas imperfeições, as nossas mazelas, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa maledicência, a nossa ambição. É isso que são os verdadeiros demônios. Então, se tivermos boa vontade, vamos aurir, através da oração, a energia dos espíritos benfazejos, que hão de nos fortalecer para vencermos as tentações, que são as nossas próprias imperfeições se fazendo ouvir. E os próximos 2 parágrafos, eles nos soam como se fosse uma síntese, ou um resumo desta sessão número 6, não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. E eles dizem: o mal não é obra tua, Senhor, Pai eterno, porquanto o manancial de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Eu volto novamente nessa sentença, porque ela faz um trocadilho que foi dito pelo irmão Fernando: mal com U e mal com L. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso, exatamente dentro do que o Divaldo acabou de falar. Mau uso da liberdade que nos outorgaste. Enquanto homens as cumprirmos o bem, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. O mal
não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Vamos voltar novamente. O mal não constitui a ninguém uma necessidade vital de vida no dia a dia. E ele só parece irresistível àqueles que se sentem felizes em estar neles, que se comprazem em estar no mal. Desde que tenhamos vontade para o fazer, também podemos ter para praticar o bem, pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a assistência dos bons espíritos, os obreiros da luz, a fim de resistirmos a essa tentação de colocar em prática o mal que existe dentro de nós. O livro Sexo e Destino, psicografia do Chico, ditado pelo espírito André Luiz, nós temos um personagem chamado Cláudio Nogueira. Quando o instrutor Félix, o instrutor Félix, ele adentra a casa de Cláudio Nogueira com André Luiz, ele observa que é uma casa que ela tem baixa resistência de proteção espiritual. Então ele vai adentrando e observa que o Cláudio Nogueira está lendo um jornal. E o jornal ele buscava as notícias maliciosas. A gente observa que nós, pelo nosso procedimento, nós já começamos a procurar confusão para o nosso lado. Aí ele, buscando essas notícias maliciosas, e de repente, pelo próprio pensamento, a vibração que saía dele, ele atrai alguns espíritos viciados em bebida alcoólica. Então, aproxima-se dele, toca-lhe a garganta, ele sente sede, ele ingere um pouco de bebida alcoólica. Outro espírito, vendo aquela situação, também querendo beber, aproxima-se dele e ele volta a beber novamente. Então, nós observamos que o nosso procedimento, o tipo de leitura, o tipo de pensamento, cria um processo que atrai mal para nós. Deus nos dá o livre-arbítrio, mas às vezes não sabemos utilizar esse livre-arbítrio de forma correta. Suponhamos, por exemplo, que eu estou participando da reunião desta. Ao sair dessa reunião, eu saio, ao invés de ir para a minha casa, eu vou para uma casa noturna, e lá fico até 3 horas da manhã, por exemplo, participando de situações incontroláveis ou não muito boas. Então, ao sair dessa casa noturna, eu estou com a vibração diferente. Eu recebi uma boa vibração nesta reunião e absorvi outras vibrações no local para onde eu fui. E ao sair desse local que eu estava, então eu sou surpreendido com uma agressão física. Então, às vezes eu digo, nossa, aquela instituição não tem força, os espíritos não me protegem, eu orei tanto e não fui protegido. Mas justamente eu é que desfiz toda aquela proteção que recebi na casa de oração. Então, nós que procuramos, às vezes, com a nossa falta de vigilância, nosso desequilíbrio moral, a situação difícil pela qual nós passamos. A situação que o nosso irmão João falou, recordo quando perguntaram ao Chico sobre isso, né, sobre a tentação. O Chico falou assim, a tentação é um cachorrão grande, feroz, correndo atrás da gente, e a gente doido para ele coçar. O mal, se Deus fez tudo, quem fez o mal? Quem fez o mal? Deus não fez tudo? Então foi Deus que fez o mal? Não. O mal é criação nossa. Deus nos deu o livre-arbítrio na edificação da nossa própria perfeição. É uma evolução feita a 2 mãos. Uma parte, e isso é que nos garante a nossa perfeição futura. Ela é elaborada por Deus e é a principal. É uma parceria, mas o proprietário maior dessa parceria é Deus. Então, essa parceria vai dar certo. Pode levar mais tempo, mas ela vai dar certo. Nunca deixará de dar certo. Como nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher. Então, o mal, eu diria que é o caminho mais longo e mais sofrido para Deus. Por quê? Porque ele é pontiforme e momentâneo. Que a visão espírita nos mostra isso.
um Deus universal, ou, como diz a ciência hoje, multi-universal. Então, o que é a Terra nesse multi-universo? Será que se nós tirarmos a Terra, destruirmos a Terra, incluindo nós, né? Faz alguma diferença para esse multiverso? Então, esse mal, ele é muito circunscrito a um ponto e ele é momentâneo, ele vai se desfazer. Então, quando perguntado o instrutor do André Luiz Sanzio, em Ação e Reação, ele responde assim: o bem é o bom, é o bonito, é o confortável, é o delicioso, é aquele som maravilhoso para todo mundo. E o mal? O mal é o bom, é o belo, é o gostoso, é o som maravilhoso só para mim. Só para mim. Isso é o mal. Então, um dinheiro, grande volume de dinheiro, se ele for usado só para mim, ele é mau. Dinheiro público, né? A gente tem visto muito isso. Utilizado só para um indivíduo, é o mal. Mas se você utiliza para escolas, hospitais, lugares de lazer, ele vira um bem. Então o mal é quando é só para mim. O bem é distribuído para todos. Então, quando nós entendemos isso, e entendemos que ele é momentâneo, nós entendemos que nós não temos que combater ninguém, a não ser os nossos, porque nós somos um conjunto de eus, nas múltiplas reencarnações que tivemos. Quando Jesus fala da legião, dessas falanges, são elas que estão matando de nós. Existem vários eus. Tem um eu que é orgulhoso, tem um eu que é egoísta, tem um eu que é vaidoso, tem um eu que é, às vezes, violento, e tem um eu que está querendo melhorar. Se nós alimentarmos esse eu que quer melhorar, nós conseguiremos vencer essas nossas imperfeições e mazelas. Então, a orientação vem nesse sentido, de qual oração nos fortalecermos para vencermos a nós mesmos. O que nos faz, então, pensar que o trabalho individual, obviamente com o apoio maior da graça divina, que nós temos que fazer no íntimo de cada um de nós, para a reforma moral e íntima, usando como instrumentos para essa reforma moral e íntima a prática do amor, da caridade, das leis universais do amor e da caridade, são então a fórmula para que nós possamos não ser tentados. Isso mesmo? Então chegamos à seção 7. A seção 7 é o amém, ou seja, o assim seja lá no final. Muito provavelmente ela é muito mais, uma palavrinha tão pequena, né, Fernando? Né, irmão? Com 4 letras, mas com um significado muito profundo e muito amplo. Então nos coloca no primeiro parágrafo do assim seja: praza-te, Senhor, como se fosse uma oração, um pedido, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita. Quer dizer, que os nossos desejos se efetivem, mas às vezes os nossos desejos não são tão bons para nós assim. Então temos que nos curvar à sabedoria infinita do Pai Eterno, para que Ele de alguma maneira nos intua sobre aquele desejo, e que nos dê o desejo que seja a vontade dEle, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem, e melhor do que nós sabes o que nos convém. Bom, nós entendemos que essa fase de fechamento dessa oração
Jesus fala muito em obediência. Que nós devemos sempre obedecer às leis divinas, como Jesus é o nosso espelho, modelo e guia, obedeceu do princípio até o fim. À medida que nós obedecemos, nós somos cada vez mais auxiliados. E nós falamos de obediência no momento em que nós aceitamos onde é que nós estamos, o trabalho que nós estamos fazendo, sem ter delito, sem ter desequilíbrio. Porque você veja bem que Jesus, que fez essa prece para nós, e foi obediente ao Pai até o momento em que ele foi sacrificado na cruz, cumpriu a sua missão. Então, eu acho que todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós temos que usar como filtro o Evangelho, seja na vida material ou seja na vida espiritual. Na lição do Evangelho nos fala que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é o mandamento maior de todo cristão. Essa palavrinha, amém, pronunciada por Jesus, é claro, tem um sentido muito mais amplo do que o nosso. Mas tentando aprender um pouco sobre isso, nosso irmão Haroldo Dutra Dias, que é um estudioso, apaixonado, foi buscar o entendimento disso. Na sua versão, na sua tradução do Novo Testamento, ele manteve a expressão hebraica, amém? Porque os antigos sábios hebreus, quando fizeram a tradução do hebraico para o grego, mantiveram a mesma palavra, amém. Eles não fizeram a tradução. Então, ele procurou seguir isso. Só que ele viu que trouxe mais confusão, porque as pessoas ainda não compreendiam o significado, e ele teve que explicar. Porque é uma expressão, na verdade, afirmativa, que pode significar sim, como no diálogo com Nicodemos, em que Nicodemos, conversando com Jesus, fala: mas pode um homem já velho voltar ao ventre da mãe para nascer de novo? Jesus responde: amém, amém. Ou seja, sim, sim. Mas a expressão também significa, como em várias vezes ele falando, amém, amém, ou seja, em verdade, e em outras vezes significando como da vontade de Deus, né? Assim seja. Então, quando Jesus fala esse amém, cumpra-se a vontade do Pai e não a minha, em qualquer situação. Então, o amém na boca de Jesus já era em si só uma oração. Pai, cumpra-se a vossa vontade segundo os vossos desígnios, independente da minha vontade, do meu desejo. Já era na boca de Jesus uma oração. Então, quando eu vi essas explicações do Haroldo, falei: nós temos que prestar muito mais atenção na oração dominical e precisamos ter esse cuidado de analisar cada palavra. Porque se quando nós pegamos um texto de Emmanuel ou de Kardec, nós observamos que não há desperdício. E Kardec e Emmanuel, com todo respeito a esses dois gigantes, eles são minúsculos diante de Jesus. Então, será que Jesus estaria desperdiçando alguma palavra? Tem alguma palavra inútil do que ele fala? Então, nós precisamos observar com os olhos do Espírito imortal cada uma das palavras do Mestre, porque tem muito que nos ensinar. E à medida que melhoramos, vamos aprendendo mais. Espero que daqui a um ano, quando tornarmos a fazer esta oração, tenhamos uma compreensão bem mais ampla do que a que temos hoje. E assim, terminando a oração dominical, é assim que o irmão Kardec, o codificador, faz um apelo. E esse apelo é maravilhoso, no sentido de que ele mostra que a oração não deve ser um apelo só em prol de nós mesmos, mas em prol dos irmãos necessitados. E quem são esses irmãos necessitados? Sejam eles nossos amigos ou aqueles que momentaneamente se posicionam como nossos inimigos, porque na verdade isso não é eterno.
O eterno é o amor entre todos os irmãos, e esse amor chegará. Então, ele diz: dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos e aqueles que momentaneamente se fazem nossos inimigos, por todos os que solicitem a nossa assistência e, em particular, se algum de nós deseja dedicar esta oração a um ente querido ou a vários entes queridos, podem ser citados esses nomes logo em seguida. E para terminar, nós temos um minutinho para a palavra de cada um, do irmão João, do irmão Fernando, para todos, indistintamente, suplicamos toda a família universal, toda a família de irmãos na terra, suplicamos a tua misericórdia, Deus Pai Todo-Poderoso, e a tua bênção. Os mentores da casa, eles dizem que todas as vezes que nós temos algum inimigo externo, porque nós trazemos algum inimigo interno em nós. Então, à medida que nós somos eliminados os inimigos internos, então os externos irão desaparecendo. Gostaria de pedir que os tarefeiros de luz nos ajudassem a dizer amém, tal qual Jesus nos ensinou. O Fernandinho. Amém. Também da prece dominical, porque nem todo mundo sabe o que é dominical. Eu mesmo não sabia, não sei, então. Não, Não. por causa do Dominus, Senhor, a prece do Senhor. Vem do Dominus. Latim. Em latim. 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 É latim, é latim. A prece do Senhor. É prece dominical. Muito bem. De Dominus. E domus quer dizer lugar, Senhor, casa. a tradução é Senhor, não Então, é? mas domus quer dizer casa, lar, templo Isso, do Senhor. do Senhor. Então, que a paz de Jesus Então, esteja com todos. sim, a paz de Jesus esteja com todos e convocamos a todos para o nosso trabalho na segunda hora. A paz do Senhor esteja com todos.